amigos, irmãos, irmãs, telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa saudação calorosa neste dia que estamos refletindo aqui hoje, sábado à tarde, sobre o Evangelho amanhã do domingo, 26º domingo do tempo comum. E nós verificamos que durante este período, do mês de setembro, nós estivemos aqui, iniciando aqui dos estúdios da rádio, da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas. Estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E com a permissão de Deus, nós vamos lembrando que todos os temas que nós refletimos desde o primeiro domingo de setembro, que foi o dia 6 de setembro, depois o segundo domingo foi o dia 13, foi o 23º, 24º, 25º e agora o 26º domingo. E aqueles temas que nós refletimos sobre a correção fraterna, é bom sempre lembrar, o perdão, sobre a gratuidade, eles vão culminar com o tema de hoje, dessa reflexão, que vamos observar que é o dia dedicado à Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia é um livro, é uma biblioteca, porque ela tem vários livros, são 73 livros que nós temos aqui, e esses livros, eles vão colocando para nós a história de um povo que nasceu, um povo que foi criado, um povo que sofreu muito, um povo que perambulou, que sofreu opressão, mas um povo também vitorioso. Então, são histórias de dores, mas histórias também de grandes conhecimentos, grandes ensinamentos e, sobretudo, vai mostrar para nós Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E Deus Pai deu o seu Filho, que deu a vida por cada um de nós. Então, Deus, nessa sua doação, Ele vai chamando sempre todos para a construção deste reino. Um reino que é nosso, o reino não é só dele. Se nós estamos juntos é porque há esse relacionamento, esse entrosamento, essa caminhada com o objetivo único da salvação. E por isso nós precisamos dizer sim ou dizer não. E hoje o Evangelho ele mostra muito isso, essa questão do sim, essa questão do Pai, com o sim, o Pai, ou não, quem vai, quem não vai. Fala muito de vinha, V-I-N-H-A, vinha, onde os canteiros, os plantios, os campos de pés de uvas, que são chamados de videiras. Então, estão presentes tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, nós vamos lembrando aqui que a primeira leitura, Ezequiel, no capítulo 18, 25 a 28. Então, Ezequiel já vem numa linguagem profética, que denuncia os desmandos, anuncia o que é bom e vai chamando, vai trazendo. Então, a intenção dele era convidar os israelitas que estavam lá no exílio na Babilônia, para que eles assumissem essa postura comprometedora, de compromisso de dizer sim ao Pai, porque como foi feito com a aliança. É uma história trazendo a outra. E vai mostrar também a questão da vinha, e que a vinha era bem tratada, o senhor da vinha, o dono, o agricultor, trazia os campos bem organizados, bem trabalhados, bem divididos, o plantio, safra tal, safra de tal ano, safra de tal mês, e tinha toda assim
um ponto especial, assim, estratégias, como nós chamamos, quer dizer, jeitos, modos de trabalhar com aquela terra e com o plantio da uva para que ela fornecesse vinho, né, outra forma. Então precisava de homens, de gente para trabalhar nessa vinha. E a vinha não foi bem cuidada, ela foi jogada, foi maltratada, e em vez dela produzir uvas gostosas, doces, boas, produziu uvas ácidas, muito azedas, que foi uma decepção para o dono da vinha. Então, aquilo que era alegria, que era bem, transformou-se em raiva e ele abandona a vinha e joga. Então, a gente trazendo para a nossa linguagem de análise, leitura, vendo o que é, a vinha aí que merecia um cuidado grandioso, é o próprio Israel, a terra de Israel. E como não atenderam nessa construção, não responderam sim, eles receberam o devido castigo que os assírios, né, os babilônicos fizeram juntaram tudo e carregaram exilados, e eles sofreram muita opressão. Então, é a destruição da vinha que acabou e o povo que foi exilado. Então, o profeta Ezequiel vem aí nesse sentido, que aí também tem outros profetas, Jeremias, Isaías, sempre plantando, incentivando, motivando para que eles se tornassem pessoas esperançosas. Mas tá bom. A segunda leitura, ela já vai mostrar-se carta de Paulo aos Filipenses. Nós sabemos que Paulo não caminhou junto com os apóstolos de Jesus, ele já vem pós-ressurreição de Jesus, né? Mas entrou na linha como um dos grandes evangelizadores. Então, ele escreve a uma das comunidades fundadas por ele, que é a comunidade de Filipos, né? Lá em Filipenses. E ele vai dizer para eles assim que eles precisam disponibilizar-se no serviço, despojar-se de querer isso, bens materiais, e procurar-se seguir o reino, a construção do reino de Deus, com o seu trabalho na evangelização, o seu trabalho braçal, como Paulo também vivia, né? Ele vivia de construções de tendas, ele trabalhava durante o dia e à noite ele pregava, né, o evangelho. Então, tem toda essa conotação, quer dizer, qual é a nossa resposta? Então, convidava. Então, ele mostra para eles não desanimarem. Então, escreve aos Filipenses. Essa é a segunda leitura. E o Evangelho vem falar da vinha do Senhor, e um Senhor que tinha 2 filhos. Nós vamos fazer aqui a leitura. É Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 32. Então, diz assim para nós: o que acham disto? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois arrependeu-se e acabou indo. Dirigindo-se ao segundo filho, disse a mesma coisa. Ele respondeu: eu irei, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o primeiro. Jesus lhes disse: eu lhes garanto, os cobradores de impostos, as prostitutas, vão entrar no reino de Deus antes de vocês. Porque João veio a vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. Mas vocês, mesmo depois de ver isso, não se arrependeram para acreditar nele. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que interessante aí. Vem a vinha, no domingo passado, também nós vimos
bem forte a conotação da vinha, né? O pensamento do Senhor, de Deus, pensamento de Deus que é diferente do nosso, e ele mostrou aquele Senhor saindo 6 horas, saindo às 9 horas, ao meio-dia, às 15 horas, no final da tarde, procurando pessoas para trabalhar na sua vinha. E a vinha é o reino de Deus, e cada um entra, ou criança, ou jovem, mas tem o seu tempo para entrar, e é convidado desde cedo, porque antes de tudo somos batizados. Então, essa parábola aqui, ela vai mostrar para nós, esse evangelho de hoje, também isso, quem é que está certo mesmo? O primeiro que diz que não ia e foi, ou o outro? Então, a gente precisa de ver qual é a reação, quem é que vai trabalhar no reino de Deus aí. Então, a parábola, ela tinha assim um objetivo, ela deveria alcançar assim, as pessoas, aquelas pessoas que se sentiam puras, prepotentes, donas do mundo, achavam que eram os chamados de justos estabelecidos, que são os judeus, né? A raça pura, eles se achavam tudo cumprindo a lei, porque a lei que eles cumpriam é a lei de Moisés. Mas quando chegou de Cristo, eles disseram sim a Deus e diziam não a Jesus. Dizia sim ao Pai e dizia não ao Filho. Então, não deu. Houve um conflito, não deu para se enquadrar dentro, não teve harmonia. Ficou um para um lado, outro para outro. Então, e o outro grupo são os pecadores, que aí é onde coloca os cobradores de impostos e as prostitutas, que era considerado o outro grupo. E Cristo disse, eles não atenderam, o primeiro grupo não atendeu a esse sim, mas aí é por isso que Jesus Cristo disse para eles, é capaz de que os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar no reino de Deus primeiro do que vocês. Claro que eles iam se negar, achar que aquilo era um louco, aquele homem, Jesus dizendo aquilo. Então, os justos, eles diziam não para o evangelho, eles não diziam sim. A lei de Moisés, mas o evangelho não. E os pecadores que tanto tempo disseram não para Deus, que dentro para a lei, como eram os cobradores de impostos e as prostitutas, mas na hora que chegou a proposta de Jesus, eles acolheram e seguiram. E aí Jesus traz aqui à tona a lembrança, como remete-se a João, né, que veio primeiro do que ele, preparando os caminhos do Senhor. Então ele diz que ele também fez de tudo, mostrou, e eles não foram cordatos, não atenderam. E aí ficou difícil também, mesmo depois que João provou e tudo, a verdade eles não acataram. E para nós, assim, o que quer dizer essa palavra? Vamos ver a nossa situação hoje. Nós somos o quê? Batizados. E nós pertencemos, nós estamos inseridos em uma igreja e nós somos a igreja. Prestar atenção. E Jesus Cristo, ele fundou a igreja, mas ele não fundou a religião, é essa que é a confusão que nós fazemos. Então, uns dizem sim, né, ao batismo, vão à missa, mas dizem não a viverem na comunidade, a participar de um círculo bíblico, e a entrar na hora de uma campanha, de um segmento, de uma orientação, de uma formação, de uma assembleia, para fazer a preparação dessa caminhada. Dizem não. Outros mostram-se, eu sou da Igreja Católica, eu participo do movimento tal, mas eu sou contra isso, isso e isso. Então, é preciso saber hoje o que é que os católicos afirmam. Quando eles dizem sim para Cristo e dizem não para a Igreja. Muitos. Às vezes nós vamos encontrar muitas pessoas assim. Agora nós não temos assim um detector de metal ou de que vai, olha, aquele ali é assim também, não vai ficar julgando. Fulano é assim, fulano é assim. Olha, gente, faz nada não, só diz isso. Não, pelo amor de Deus. A nossa
a nossa missão é outra, como batizados, é seguir Jesus Cristo, anunciando o seu reino também e trabalhando para a construção de um reino forte, com pessoas corajosas, pessoas convictas, pessoas dentro da missão. Então, significa que não adianta ter uma adesão só de palavras. Não, eu vou assim, não, eu sou católico, eu sou da igreja. E as ações são contrárias. Tem sono na hora de rezar, não consegue ajoelhar. Ixi, tem uns que da chikungunya que não consegue ainda não. Eu sinto dificuldade ainda, é a maior dificuldade mesmo. Então, ficar de joelhos depois já tem uns 4 anos e a coisa... Agora veio Covid. Bom, mas nós estamos enfrentando. E esse sim é você estar disponível para o outro. E olhe, lá naquela segunda leitura de São Paulo, ele pede demais. Olha, vocês, tenham cuidado uns com os outros. Cuide das coisas de vocês, mas cuide também de algo dos outros. Quer dizer, ser solidário, ser amigo. Não amigo no sentido de interessar-se. Então, aqui também vem mostrar isso aqui. Quando diz que não é preciso ter uma palavra para dizer eu pertenço, mas na hora não vai pertencer. Quer dizer, você pertence a um grupo religioso, não adianta, se você não perceber como é que está a comunidade inteira, como é que nós estamos vivenciando. Porque no nosso corpo, se uma unha cai, o corpo inteiro sente. Então, na comunidade é assim. Uma pessoa falhou ali com a pessoa, teve um problema, foi um erro. Lembra da correção fraterna? Quando diz assim, alguém errou na comunidade, chame primeiro e converse com ele. Não deu certo, consiga os testemunhos, vamos conversar. Para poder aplicar assim, a pena para ver o que recebe. Não significa que nós vamos lembrar daquele Deus que foi ensinado às vezes na catequese, nos tempos antigos, que é aquele Deus do olhão, pregava lá em cima, assim na parede, no telhado. O Deus com aquele olhão desse tamanho, o Deus castigador, o Deus que provocava assim, esse medo nas pessoas, não é assim não. Deus é sobretudo presença, alegria, serviço, paciência, acolhida, missão, gratidão, alegria, sorriso. É tudo isto. Tem nada dessas outras coisas. Quer dizer, não adianta a gente dizer que foi batizado se a gente também não segue a vida a linha de quem é batizado. Porque a gente diz assim, eu não vou nem para a reunião do batismo, que eu já fui a outra. Não, a gente precisa estar buscando sempre, formando-se sempre. Em resumo, a vida inteira deve ser um sim. Sim permanente e contínuo. Seguir Jesus permanentemente, quer dizer, sempre e continuadamente. Lembre no dia que foi lá do perdão, quando ele disse, perdoar quantas vezes? 3, 4, não, 70 vezes 7. Significa perdoar sempre e continuamente, para que haja essa paz, essa alegria, esse reconforto, né? Então, a que filho nós pertencemos? Aquele que diz que vai e não vai, ou aquele que não diz que não vai e vai? Nós precisamos olhar, ou a gente tem um pouco de um e também a gente tem um pouco de outro. Às vezes a gente não é só um ou só o outro, a gente é um e é o outro. E ainda dá aqui uma sugestão, é até o padre Antônio Geraldo que diz assim, ou você é aquele terceiro filho que diz que vai e vai mesmo. Melhor ainda, né? Então, neste domingo, nós vamos celebrar assim, já agora com as nossas orações. Nós estamos aqui agora neste sábado e nós vimos que de manhã foi a ordenação episcopal do Dom Valentim, né? Nós tivemos a representatividade de Balsas, né? O padre Genivaldo, Diocese de Balsas, quando eu me refiro, não é só Balsas, a diocese. Um bispo vem como pastor da diocese, ele não é pastor da paróquia Santo Antônio, ele é pastor de
todas as paróquias, embora ele permaneça aqui, que a casa do bispo é aqui, às vezes dorme por aqui, mas viaja muito, ele vive a serviço, é disponibilidade. Esse período em todo, sem o bispo, desde da vacância, né, que estava com o Dom Enemésio, que adoeceu no ano de 2019, e ele pediu o bispo coadjutor em março, e coadjutor quer dizer aquele que pode assumir, mas ele só saiu agora, depois do Enemésio faleceu 2 de fevereiro. Bom, então nós já vamos aí para o quinto bispo, né? Nós observamos que nossos bispos são todos de congregação, né? Foram os 3 primeiros combonianos, o 4º orionita, e esse 5º participa da Sagrado Coração de Jesus, né? Então vamos agradecer a Deus, a celebração foi muito bonita e ele dia 1º de outubro estará chegando aqui conosco e assumirá solenemente com bênçãos, com presenças de outros bispos mesmo do Maranhão, no dia 10 de outubro, que é dia de São Daniel Comboni. Então, que Deus dê uma semana abençoada, que nós estejamos prontos, temos essa semana toda, né? Já vamos iniciar o mês também do Rosário, começando o dia 1º, né, com a padroeira da missão, Santa Teresinha, que por sinal é o dia que o bispo chegará à nossa cidade, né, que é lá na outra quinta-feira. Então vamos ficar atentos e agradecer a Deus por esses momentos, pela nossa participação. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós, como seguidores de Cristo, com um pastor abençoando, conduzindo-nos, nós precisamos todos os dias rezarmos pelo Papa, pelo nosso bispo, pelos nossos sacerdotes, pelos nossos religiosos e religiosas, pelos diáconos, uns pelos outros. Não foi assim que São Paulo diz? Cuide um dos outros. Então, nós não sabemos onde é que nós estamos. Se vamos dizer sim, se vamos dizer não. A escolha é nossa, mas o convite está feito. Então, amém.